Ali eu achei o que a gente botou como aposta. Da associação, né? É. Eu já tinha pressão. Só que a pressão estava muito grande, eu tinha colocado nada para perto. Eu transformei. E aí deu uma pressão alta. Veja, lá na pressão, ela estava... Veja, tem que transformar para o metro. Porque... Deixa eu ver aqui, viu? Peraí. Muito sério. Eu digo agora, só um minutinho, viu? Veja, a pressão era 30 kPa, aí era 30 vezes 10 a 3 e a 8 vezes 10 a menos 6. E o outro 10 a 3. Dava 10, não, 3 menos 6 menos 3. Aí eu ia fazer 6 mais 3. Não. Um era menos 3 e o outro era menos 6. Não, um era mais 3 e o outro menos 6. Você botou menos 3. Não, você não arrumou não, porque na hora você vai acertar. Quando cair, você vai acertar. Pense nisso. Mas como é que não tá pra cá, eu vou transformar para metro, vai ficar mais, vai ficar menos. Não, ficou menos. O parâmetro é 10 a menos 6. Só que o outro é quilopascal, é 10 a 3. Então um é 10 a 3, o outro é 10 a menos 6. Quando você subia, Aí tava menos. multiplicava um pelo outro, você terminava subtraindo, entendeu? Olha só, e eu que errei, que achava que não fosse elástica. Achava que Aquela questão, era constante, então eu não precisaria dela na minha cabeça. aquela questão ali, para mim foi a mais difícil que teve. Aquela questão ali, o que você tem que fazer? A área, apareceu o gráfico daquilo ali, a área é energia. No caso, a área é energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica, ela viraria energia cinética. Era. Tá, você quer escutar porque não fez, não foi? Ah, então não vou falar mais não. Você devia ter dito já, porque aí eu já não falava. Mas faça, Gilmar. Pessoal, o material que eu coloquei hoje para vocês, eu coloquei ele com algumas apostazinhas interessantes aí. Pelas questões que eu mandei para vocês, as 4 primeiras aí foram de quem? Só tá 7 a 8, é? Oxê. Acho que engoliu na hora de botar. Quando eu mandei, qualquer coisa eu... Deixa eu olhar aqui. Ficou faltando uma. Só tá a norma e tá outra. A outra eu vou botar aqui para vocês no grupo, certo? Veja, hoje eu quis colocar algumas situações também que seriam algumas apostas que eu acredito que podem aparecer e que se aparecer a galera não vai acertar porque não vai lembrar. Então assim, tem algumas situações aí que são questões que caíram já na Strix, caíram já, mas quando caíram elas, foram questões que a galera não acertou. E aí veja, essa primeira questão aí, que não está no material, o pessoal que está em casa, essa questão está no grupo, olhe só o que ele fala, ó. Para reduzir os custos em um posto de saúde, decidiu-se recuperar um termômetro que se encontrava à escala graduada totalmente apagada. Um profissional de saúde colocou um bulbo do termômetro em equilíbrio térmico, inicialmente com gelo fundente e depois com água em ebulição. E atingiu as alturas 14 centímetros, 4 e 14 centímetros, respectivamente, considerando essa informação. Meninos, vejam só,
Essa questão aí é uma questão de termometria. Termometria é um dos assuntos de física mais fáceis que tem. Só que as questões mais fáceis são aquelas questões de transformação, de Celsius para Fahrenheit e tal. Quando aparece uma escala diferente, a gente tem que fazer uma equação para essa escala. Quando ele fala aí grandeza termométrica, a grandeza termométrica é justamente aquilo que você está usando para medir a temperatura. E o que é que a gente está usando para falar sobre temperatura? A gente está usando a altura da coluna de mercúrio. Então, a grandeza termométrica é a altura da coluna de mercúrio. Então, a grandeza termométrica, pessoal, é a altura da coluna de mercúrio. É aquilo que eu estou usando para medir a temperatura. Então, eu estou medindo a temperatura através de altura. Não se esqueça, temperatura você pode medir em função de qualquer coisa que seja uma coisa proporcional. Então, é tudo uma proporçãozinha. Aí, veja, escreva a equação termométrica do termômetro na escala Celsius. Ele quer a escala, a equação. Meninas, como é que a gente faz a equação? Ó, toda vez que quer fazer a equação, você vai fazer um termômetrozinho, ó. Um termômetro comparando a temperatura em Celsius com o termômetro comparando a altura. Aí essa altura ela foi em quê? Em centímetros de mercúrio, não foi? Comparando a altura em centímetros. Ó, ele disse que quando botou em gelo fundente, qual é a temperatura do gelo fundente? O gelo se fundindo? 0. Então a temperatura do gelo se fundindo é 0. Ele falou que a altura era 4 centímetros. E ele disse para mim que quando colocou em água em ebulição, a temperatura é 100, a altura é 14. A altura é 14. Eu chego aqui no meio, meninas, ó, coloco TC, chego aqui do lado de cá e coloco H. Uma dica, isso aqui você faz um rascunho. No rascunho você faz isso, desenha, porque você não vai ter espaço para... Agora, como é que é feita a fórmula? A fórmula é feita através de uma interpolação, ó. Esse menos esse está para esse menos esse, ó. Você vai fazer uma interpolaçãozinha, é uma proporçãozinha. Agora a ordem você pode fazer o que você quiser. Agora uma dica que eu dou, faça sempre do mesmo jeito, porque se você ficar mudando toda hora, você pode se atrapalhar. Agora veja, isso aqui, essa questão é da baiana, viu? É da baiana essa questão. E caiu já na baiana também uma questão dessa, não sei se vocês lembram, que ele dava um termômetro, só que foi na objetiva. Ele dava um termômetro, foi igualzinho a essa. Mesma coisa. Então assim, na Unit Strix, o NIT não caiu ainda, mas já caiu na baiana 2 vezes, por isso que eu estou botando. E aí veja, vai ficar aqui, ó, TC menos 0 está para 100 menos 0. A mesma coisa que você faz com Celsius, você vai ter que fazer aqui, ó, esse menos esse menos esse, H menos 4, 14 menos 4. Então assim, ó, na resolução de vocês já começa aqui, ó. Não precisa você desenhar, pode fazer uma proporçãozinha já direta. Vai ficar, ó, TC sobre 100 é igual a H menos 4 sobre 10. Ó, simplifica o 0. E ele quer a equação, pessoal, ele quer a equação em função dos Celsius. Ele quer escreva a equação termômetro na escala Celsius. Então veja, eu posso muito bem fazer aqui, ó, TC igual a quem? 10 vezes H, agora cuidado pelo amor de Deus, 10 vezes menos 4 também, menos 40. Quando vocês têm isso aqui, qualquer pergunta que a questão faça, a gente tem como resolver.
Porque isso aqui é estilo a equação. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. É a mesma coisa. Só que aqui é a relação entre Celsius e H. Então essa foi a segunda pergunta. Ele só queria a relação entre as escalas. Quando ele pedir isso, ele vai pedir em função de alguém. Então esse alguém de um lado, o resto do outro. Agora vamos lá. E qual foi a última pergunta? A última pergunta ele quer saber qual é a temperatura em graus Celsius quando a altura for 7,9. O que é que eu faço agora? Basta colocar no lugar de H quanto? 7,9. TC é igual a 10 vezes 7,9 menos 40. TC vai dar quanto? 79 menos 40. TC igual a quanto? 39. Então veja, não é uma questão difícil. Difícil ela não é. Mas é uma questão que muita gente, se cair uma dessa, não vai acertar. Porque o povo está acostumado muito a fazer as questões só de transformar Celsius para Fahrenheit e tal. Então eu trouxe isso aqui. Torço que caiam a Celsius para Fahrenheit, que é mais direto. Eu prefiro que venha uma coisa que vocês acertem com facilidade, porque vocês acertando física com facilidade, vocês têm tempo para fazer as outras provas melhor. Eu não torço que venha, eu quero que caia isso aqui que vocês acertem. Não, eu quero que vocês acertem independente do que caia, né? Eu quero que vocês acertem bem. Na verdade, você vai ter que estar, você vai ficar acima. Porque a gente acredita que as pessoas vão bem, mas não vão bem, não. A gente tem que entender o seguinte: a gente tem que fazer uma boa prova de física. Se a prova de física vier difícil, vai ser difícil para todo mundo, isso aí é fato. Vai ter um ou outro que vai conseguir fazer uma boa prova, se a prova vier realmente complicada. Mas assim, o que você tem que entender é, a prova ela vai vir do jeito que eu estudei. Aí a tendência é a gente conseguir fazer uma prova melhor. Então, olha, essa daí é uma questão da baiana. Caiu essa questão lá na prova da baiana. E aí veja, já caiu duas vezes isso aqui na baiana, sendo uma essa aberta e sendo a outra uma objetiva. A mesma coisa a próxima questão. A próxima questão é uma questão que envolve, que aí no material de vocês é a questão de número 7, envolve um assunto que caiu na UNIT já. Esse assunto caiu na UNIT já, foi na prova 2023.1, se eu não me engano, que foi uma de fluxo de calor. Essa questão foi uma questão complicada, não foi dentro da curva, ela não foi dentro da curva que a gente costuma acreditar que vai cair. E aí, novamente, eu gosto de, nessas aulas finais, mostrar algumas coisas fora da curva, porque eu falando hoje para você, é provável que você consiga lembrar, que é o seguinte, antes de fazer essa questão, olha para cá rapidinho. Quando a gente fala em calorimetria, quais são as equações mais importantes que vocês têm que lembrar? Que macete, que é a equação que envolve calor sensível, que é quando acontece uma mudança de temperatura. A de calor latente, muito pouco, menos caiu. E principalmente também as questões de trocas de calor, que você vai dizer que o calor de um mais o calor do outro é igual a zero. Se tiver mudança de fase, que já caiu umas na Strix com mudança de fase, gelo derreter e tal, o conselho que eu dou é você fazer separado. Quanto é que aconteceu com o gelo, o que é que aconteceu com a água, cada um separado e depois juntar os dois. Porque veja, se troca calor, gelo e água, o que é que você vai fazer? Olhar quanto gelo recebeu, olhar quanta água forneceu e comparar. Lembrando que se o gelo estiver negativo, quando fornece calor para ele, ele já derrete? Se o gelo estiver negativo, quando fornece calor para ele, já derrete? Não. Se o gelo estiver negativo, primeiro ele vai para zero, recebe calor sensível, depois ele recebe calor latente para derreter, para depois ele, já virado água, aumentar a temperatura novamente. Então esses detalhes fazem a questão se tornar mais difícil. Já caiu. Agora, essa parte aqui, que a gente chama de fluxo de calor, eu acho que tem chance de cair, só que em vez de ele chamar fluxo de calor, ele vai chamar de potência. Lembre que fluxo de calor é a mesma coisa que potência. Potência é energia dividido pelo tempo. Só que aqui em calor a gente chama essa potência de fluxo de calor.
Não, capacitância não, capacidade térmica. Capacidade térmica é calor sensível pela variação de temperatura. Aqui é tempo. T minúsculo, Malu, é tempo. Lembre que isso aqui é a mesma coisa que potência. Potência é qualquer energia dividida pelo tempo. E potência é uma das grandes possibilidades de cair. Potência é energia dividida pelo tempo. Quanto eu gasto de energia? Aí você vai lembrar, qual energia você vai usar? Depende da questão. Se falar em velocidade, energia cinética. Se falar em altura, MGH. Se falar em temperatura, calor sensível. Veja, quando é que vai transformar? Vou explicar. Se a unidade de potência tiver em watts, o watts é a mesma coisa que joule por segundo. Agora, se a unidade de potência tiver, por exemplo, joule por minuto, aí o tempo você deixa em minuto. Se a unidade de potência tiver em joule por hora, você deixa o tempo em hora. Agora, quando é que você vai usar o tempo em hora? Vou lhe dizer logo. Tempo você vai usar em hora se você perceber que ele fala em eletricidade. Em eletricidade é uma situação que eles costumam botar, porque eles fazem o seguinte, energia está em quilowatt-hora. E energia estando em quilowatt-hora é porque a potência está em quilowatt e o tempo está em quê? Está em hora. Aí se você viu a unidade de energia em quilowatt-hora, é porque a energia vai estar em quilowatt-hora, a potência em quilowatt e o tempo em hora. Agora, se você viu a energia em joule, maluco, viu a energia em joule, o tempo é em segundo. Então, você na hora vai ter que enxergar as unidades de acordo com que a questão está lhe encaixando. Agora, essa sua pergunta ela é muito pertinente. É um negócio que realmente muita gente... Aí você termina errando a unidade. Mas veja... E onde é que você vai ter que se preocupar com unidade? Vou dizer os principais. Aqui, porque aqui em calorimetria tem duas unidades que você tem que se preocupar. A de tempo e também que às vezes você calcula o calor em caloria. Se você calcula o calor em caloria e lá está em watts, watts é joule. Aí você tem que transformar caloria para joule. Na unidade de medicina ele vai botar lá, uma caloria vale não sei quanto joule. E principalmente também nas questões de eletricidade. Quando você perceber que falou em DDP... potência com DDP, essas coisas, ele quer que você olhe a energia lá. Se tiver em joule, tempo em segundo. Mas se vai lá em quilowatt-hora, tempo em hora. Mesma coisa, carga de bateria, miliampere-hora. A carga está em miliampere-hora porque a corrente está em miliampere e o tempo está em hora. Então, olha as unidades direitinho, tem que tomar esse cuidado. Agora, olha, existe uma outra fórmula de fluxo de calor, que é essa que se cair o bicho pega, que é a chamada fórmula de Fourier. A fórmula de Fourier é dada por essa relação aqui. Eu botei essa questão porque já caiu na Strix. Essa questão também é da Baiana. As três de hoje que eu trouxe são questões da Baiana. Eu não quis trazer questão nova não, eu quis trazer questão que já caiu, para vocês verem como é que caiu de fato. Toda aula minha, eu trouxe sempre duas da Baiana ou da UNIT e duas novas. Como hoje eu queria comentar do assunto, eu disse, eu vou trazer 3 questões só, para a gente poder comentar especificamente sobre isso. Aí, olha, essa fórmula daqui, ela mostra como é que o fluxo de calor acontece de acordo com algumas situações. Esse K a gente chama de condutibilidade térmica, que é uma característica do material. Esse A é a área. Aí pense comigo a lógica, quanto maior a área, mais fácil passar o calor. Por isso que é proporcional. Quanto maior a diferença de temperatura entre aqui e lá fora, mais fácil o calor passar. Agora, se a parede é mais grossa, se a parede tem uma espessura grande, vai facilitar ou vai dificultar? Vai dificultar, por isso que é inverso à espessura. Então, essa fórmula de fluxo de calor, pessoal, é uma fórmula que ela não aparece muito. Mas se pegar, eu garanto, se cair ela na aberta, a galera vai vir pesado para baixo. Porque a galera não lembra disso, a galera não lembra disso. Não lembra, porque é uma fórmula que vocês usam pouco.
Vocês no cursinho, vocês devem ter visto questão disso, uma, civil. Mas é normal, eu também dando aula no cursinho, também não ia estar falando muito não. Eu não estou dizendo para vocês que eu estou achando que isso aqui vai cair e é uma aposta minha que ninguém aposta. Eu não vou falar isso, que é mentira. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou botando uma coisa que se cair, a gente está lembrando hoje, e se Deus quiser, vocês vão acertar. Aí olha, o que é que essa sétima questão falou? Veja, essa sétima questão, ela disse para mim o seguinte: a norma, balalá, 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 considere o fluxo térmico que ocorre à tarde, durante 3 horas, em uma das paredes de um quarto de um hospital, voltada para o poente. Sabendo que a área, a espessura são, vamos lá, vamos botar os dados aqui, a área é 18 metros quadrados, a espessura é 20 centímetros, e o K é 0,9 watts por metro Kelvin. Ei, lembre de uma coisa, se aqui tiver Kelvin, não se preocupe não, porque variação de temperatura em Kelvin é a mesma variação de temperatura em Celsius, então não precisa se preocupar. E aí, olha, aqui a temperatura média do ambiente é igual a 28 graus Celsius e a do interno é 21. Então, vocês concordam comigo que a variação de temperatura seria quanto? 7 graus. Aqui não precisa botar negativo não, porque o fluxo de calor vai sempre da maior temperatura para menor. E que 1 BTU, ele falou que 1 BTU equivale a 0,293 watts hora. Aí, Malu, isso aqui é unidade de energia. Ei, não está em watt hora, é porque o fluxo vai ter que estar em quê? Em watts, porque fluxo é potência, e o tempo vai ter que estar em quê? Em hora. Quanto tempo foi aí que ele falou na questão? 3 horas, ó. Olha agora o que eu vou fazer. Fluxo de calor é o calor dividido pelo tempo. Qual é o nosso objetivo nessa questão? Achar o calor, que é achar a energia. Porque sabendo essa energia aqui, olha para cá, sabendo essa energia, eu vou transformar ela para BTU. Porque ele quer saber quantos BTUs tem. Então eu quero o calor. Só que o fluxo de calor aqui, calor dividido pelo tempo. Eu tenho fluxo? Não tenho. Só que fluxo não é igual a isso? Então simplesmente eu vou igualar. K/A delta T sobre E. Porque fluxo de calor é calor pelo tempo. Só que fluxo de calor também é isso. Como eu não tenho fluxo, eu poderia muito bem calcular o fluxo primeiro por aqui, depois igualar com isso e calcular o calor. Mas eu já fiz direto, e isso é igual a isso. Eu já igualei os dois. Aí veja, meninas, ó. Calor é o que eu quero. O tempo foi quanto? 3 horas. Quanto foi o K? 0,9. Quanto foi a área? 18. Quanto foi a diferença de temperatura? E quanto foi o L? Não está em centímetro? Tem que transformar isso aqui para quem? Para metro. Toda vez que tiver uma constante, é pela unidade da constante que a gente analisa a unidade dos outros. Porque geralmente você não vai querer mexer no K, que tem um monte de unidade. Então você olha a unidade dele e pela unidade dele você vê a unidade dos outros. Aí o que acontece? A espessura é 0,2. Aí veja, olha, lá na Strix, essa conta aqui você já bota a resposta logo de cara. Aqui embaixo, olha. Quanto é que dá isso aqui? Deu 113,4? Vamos lá, ó. 3 vezes 0,9 vezes 18 vezes 7. 340,2. Dividido por 0,2. Isso aqui dá 1.701.
certo? Watts-hora. Então veja, essa questão aí deu 1721 watts-hora. Se deu 1721 watts-hora, essa questão, ele quer a resposta, ele quer saber quantos BTUs, né? E aí, quanto é que dá em BTU? 5.800 e quanto? Pronto. Você vai multiplicar isso aqui por 0,293. Então o calor vai ficar 5.805, vírgula quanto? 0,5 BTUs. Essa é a energia. Agora veja, a questão em si, ela é difícil. A questão, você achou? Não. O que eu estou falando é o seguinte: botar os números no lugar, isso que eu estou querendo saber. Botar os números no lugar foi difícil? Não é. O problema é você lembrar da fórmula. Então a questão ela torna difícil porque você não usa essa fórmula toda hora. Então o fato é esse. Agora, se você souber a fórmula, é apenas substituição. Aqui foi uma unidadezinha que transformou. E essa questão aqui ela foi mais difícil. Porque normalmente o que é que ele pede? Ele pediu o fluxo. Era só botar na fórmula e calcular. Ele não pediu isso, ele pediu o calor. Então eu tive que usar o fluxo, usar o tempo. Aí você poderia muito bem ter calculado primeiro o fluxo por aqui, depois ter feito isso aqui. Dava do mesmo jeito. Pronto, não tem problema. Não, eu vou dizer a você também que eu prefiro. É porque agora eu pensei. Foi o momento, eu prefiro. Eu tenho fluxo, calculo, depois fluxo é energia pelo tempo. Eu também prefiro fazer assim. Só que nesse caso aqui, na hora, é por isso que eu estou falando, na hora a gente pensa de um jeito, pô. Acontece. E vocês vão pensar e vão acertar com fé em Deus. Essa nunca caiu. Essa que nunca caiu mesmo. Então se cair vai pegar a galera. Você é bom em qualquer coisa que aparecer. Entendeu? Vocês têm que confiar em vocês. Agora sim, a gente tá finalizando, né? A gente tá finalizando o projeto aí do TurboMed, né? E eu saio satisfeito. Foi um negócio, apesar de ter sido foi um negócio muito, apesar de ter sido um negócio muito corrido, porque queira que não, começou depois. A gente já começou com o semestre andando. A gente conseguiu fazer a quantidade de simulados que a gente fez, a quantidade de questões que a gente treinou, a quantidade de coisas que está fazendo. E assim, os simulados todos inéditozinhos, pô, coisa linda o simulado ficou, pô. Ficaram bem. Não, e outra coisa, e você faz o simulado simulando de verdade. Esse eu achei massa, pô, a Unite pegando a sacolinha para botar no. Aquilo ali, pô, dá uma sensação de que o cara está fazendo mesmo a prova. Tanto é que o pessoal da Unite depois, a gente ficou lá conversando, eu e o Patrick conversando com eles, ele, rapaz, foi muito massa a gente fazendo isso aqui, dá a sensação para os meninos. E aí você percebe que mesmo a pessoa já tendo feito o vestibular uma vez da Unite, tem coisas que ela não se lembra na hora, pô. Entendeu? Aí você fazendo isso logo antes, você já fica com a mente mais tranquila, entendeu? Aí quando acabar a gente tira, viu? A gente tira. Pronto, olha. Hoje, é como eu disse a vocês, hoje foi um dia só de situações diferentes. Isso foi proposital. Eu escolhi as questões diferentes um pouquinho, não é para mostrar para vocês assim, eu não sei fazer. É justamente para que você veja algumas coisas que já apareceram, mas que a gente não treina tanto. E que dá para fazer se você na hora lembrar, faz, pô. Quer ver outro tema aí que é Strix? Unite até agora não apareceu, mas já apareceu na Baiana? Termodinâmica. Termodinâmica não caiu na Unite ainda aqui. Não caiu na Unite ainda aqui, termodinâmica. As questões que caíram foram de gases. PVT, Povotó, PV, NRT. PVT, Povotó já caiu na questão aberta
PV-NRT caiu 2 questões na prova de 2022, que foi a primeira prova Strix. Não acredito que caia PV-NRT novamente na mesma pegada, que foi difícil a questão, ela foi enjoadinha. Agora, termodinâmica, o que é que eu queria que vocês lembrassem? Caso apareça termodinâmica, eu queria que vocês lembrassem de 3 coisinhas. Essa daqui, ó. Toda vez que eu tenho um gás, escute essa frase que eu vou dizer. Toda vez que tem gás, temperatura não está ligada diretamente a calor. Se ele disser que um gás recebeu calor, não significa que a temperatura mudou. Porque temperatura tem a ver com esse bichinho aqui que a gente chama de energia interna. O ΔU, veja essa chavezinha. O ΔU, ele depende de temperatura, que a gente chama de energia interna do gás. Essa variação da energia interna, ela depende de temperatura, ó. Se a temperatura aumenta, se a temperatura diminui, ou se eu tenho uma transformação isotérmica. Em gases, temperatura não está ligado diretamente a calor. Lembre disso. Se ele falar para mim que a temperatura do gás aumentou, é porque o ΔU é positivo. A energia interna do gás aumentou. Se ele falar para mim que a temperatura do gás diminuiu, a energia interna do gás diminuiu. E se ele falar que a temperatura não mudou, o ΔU é 0. Quer ver pegar, galera? Ele vai dizer que o gás recebeu calor e a transformação foi isotérmica. Olha, o gás recebeu calor e foi isotérmica. O cara é errado. Porque como é que recebe calor e a temperatura não muda? Tem nada a ver. Temperatura em gás tem a ver com energia interna. Trabalho. Trabalho de um gás depende de quê? Trabalho depende de volume. Se o gás se expande, se o gás se comprime, ou se tem uma transformação isométrica, que é uma transformação com volume constante. Então, quando fala em trabalho de um gás, lembre que trabalho depende de volume. Se o gás aumenta de volume, o trabalho é positivo. Se o gás diminui de volume, o trabalho é negativo. E se o gás não troca, não muda de volume, o trabalho é 0. E o calor? Quando a gente tem uma transformação gasosa, o calor ele só diz se recebe, olha, se ele cede ou se ele não troca calor. Olha. A transformação que não troca calor, a gente chama de adiabática. Então, quando eu recebo calor, calor é positivo. Quando cede calor, o calor é negativo. E quando não troca calor, o calor é 0. Detalhe, toda transformação adiabática é um processo que é muito rápido. Toda transformação adiabática é uma transformação muito rápida. Por exemplo, olha, uma bomba de encher pneu, rápido, adiabático. Você soprar com a boca fazendo bico, o gás se expande adiabaticamente. Motores de carro, adiabático. Toda transformação de um gás que é muito rápida, não dá tempo de trocar calor. Aí a gente chama de transformação adiabática. Se for olhar a estatística da UNIT, isso aqui não cai. Não caiu. Se você for pegar a estatística, isso aqui não cai. Só que é como eu estou falando. Eu queria falar isso com vocês, porque são coisas que dá para você saber. Então é só lembrar, eu não quero que vocês gravem, decorem não, é só lembrar. ΔU em gás tem a ver com temperatura. Em gás, volume é trabalho. E calor é se receber ou ceder. E se não trocar calor, a transformação é adiabática. Toda transformação adiabática é um processo muito rápido. É um processo que não dá tempo de trocar calor. Quando a transformação é adiabática, ele não dá tempo de fazer troca de calor. Energia interna.
ΔU a gente chama de variação da energia interna. Agora olhe, o que já caiu na Strix de termodinâmica foi questão de máquina térmica. Não caiu na UNIT, mas caiu na Baiana. E quando a gente fala em máquina térmica, lembrar, as máquinas elas transformam calor em trabalho. E aí, toda vez que a gente tem uma máquina térmica, caso essa máquina térmica apareça, o que é que você tem que lembrar? Duas coisas. A máquina transforma calor em trabalho, só que nunca consegue transformar totalmente. Sempre tem uma parte perdida. Então, olha, em uma máquina térmica, o trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Porque a fonte quente é onde produz o calor, parte desse calor vira trabalho e parte é perdido. Só que aí quando você tem uma máquina térmica, a gente tem um rendimento dela. O rendimento pode ser o trabalho pelo calor da fonte quente, porque o rendimento é o útil pelo total, ou um rendimento de uma máquina térmica pode ser essa relação aqui, que é em função das quantidades de calor. É o que eu vou mostrar agora. Quando você fala de uma máquina com rendimento máximo, que a gente chama de máquina de Carnot, quando você fala em Carnot, que é o rendimento máximo, que não é 100%, não esqueça disso, rendimento nunca pode ser 100%. Quando você fala em Carnot, essa relação aqui, acontece isso, que é justamente o que vai acontecer nessa questão. Você troca calor por temperatura. E quando você troca calor por temperatura, o rendimento vai ficar assim, 1 menos TF sobre quem? Sobre TQ. Não se esqueça, em gases, obrigatoriamente, a temperatura tem que estar em quê? Em Kelvin. Em gases, obrigatoriamente, a temperatura tem que estar em Kelvin. Veja, é uma característica minha, mas hoje eu estou sendo mais ainda isso. Vocês que já tiveram aula comigo, vocês sabem que eu gosto de ser muito direto nas coisas. Eu não fico com muita... Olha, faça isso, faça isso. Como esse assunto é chato, você tem que lembrar disso, disso, disso. Ah, isso vai se cair outra coisa. Não é o momento agora da gente... Você não tem tempo, vocês não têm tempo mais, pessoal que está em casa, que vai assistir depois, vocês não têm tempo mais agora de revisar tudo de tudo, pô. Não tem tempo disso. Vocês têm que ir em cima de coisas que caem muito e aquilo que cai pouco, se você tiver com insegurança, vá no básico. Vá no básico. Então, por isso que eu trouxe isso aqui hoje, que como eu sei que vocês não vão estudar isso em casa, eu digo, vamos estudar hoje aqui comigo. Hoje aqui comigo vocês já não vão estudar nisso. Se eu trouxesse movimento uniforme, movimento variável, vocês já estão estudando muito, mesmo que seja uma questão mais provável de cair, mas já está mais batido, você já tem mais na mente. E aí, olha, essa questão 8, o que é que ele fala para a gente aqui? O agravamento da crise econômica do Brasil é refletido por um maior número de moradores de rua e em situação de vulnerabilidade. Submetidos a baixa temperatura nas ruas, o corpo humano precisa gastar mais calorias para manter uma temperatura média de 37 graus Celsius, direcionando parte da energia proveniente dos alimentos para isso. Considerando-se que, aí, era para esse negócio estar mais para baixo, os mecanismos de produção de energia pelo corpo humano sejam equivalentes a uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot, entre as temperaturas ambiente e corporal, cada grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias para o funcionamento dessa máquina. O corpo de um morador exposto a 17 perde em 1 hora 870 quilocalorias apenas para manter seu organismo a 37. Quantas gramas de carboidrato ele deve consumir no mínimo para a manutenção da temperatura do seu corpo durante essa 1 hora? Veja, essa questão ela é legal, é uma questão bonita. Me ajudem. Ele disse que a temperatura fria é quanto? 17.
E a temperatura quente é quanto? 37. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Transformar para Kelvin. 17 mais 273 dá quanto? 290, né? E 337, ele já disse, né? É 310. Ele ajudou, né? Mas ele disse o outro não, né? Só disse um. Ou seja, ele só quis ajudar um, né? Mas aí você diminui 20, né? Assim você poder lembrar da fórmula, já ajudou, né? Agora veja, o que é esse 870 quilocalorias? É o calor da fonte quente ou o calor da fonte fria? Vamos lá. Calor da fonte quente é o que eu vou produzir. Calor da fonte fria é o que eu perco. E trabalho é o que eu realizo nas minhas atividades. Então veja, o que é o quente é justamente o que eu vou consumir no carboidrato. Ele diz que cada um é o calor. Cada 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. Esse 4 quilocalorias é o calor da fonte quente para cada 1 grama. Então ele quer saber justamente, Malu, o calor da fonte quente. E esse 870 é a quantidade de calor da fonte fria em 1 hora. Produzir da fonte fria é o que vai perdido. É o que vai ser perdido. Em trabalho, para manter, e o resto eu vou perder para o ambiente. Então, ele falou aqui que foi 870 quilocalorias, perde isso para manter o organismo. O que é que eu faço agora? Olha, existe essa relação aqui, meninas, entre a quantidade de calor e as temperaturas. O que é que eu faço? Calor da fonte fria, calor da fonte quente, temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente. Ei, calor da fonte fria, 800 e... Calor da fonte quente é o que eu quero. Temperatura da fonte fria, 290. Temperatura da fonte quente, 310. Uma dica, veja se simplifica. Olha, vai dar para simplificar, olha para cá. 870 dividido por 290 dá 3. É 3. Não, mas você não pode fazer isso não. Porque lembre-se que 4 está para 1 é para o calor da fonte quente. 870 é o da fria. Para eu fazer a R3 eu tenho que fazer o da quente, que é o que eu vou fazer já já. Eu primeiro preciso achar o calor da fonte quente para depois fazer essa R3 que você está querendo. Então o que aconteceu aqui, Malu? 3 vezes 310 dá 930. Agora sim, Malu. Com esses 930, eu vou partir para a regra de 3. E como é que eu parto para essa regra de 3 agora? Aí sim, 1 grama, quantas quilocalorias? 1 grama corresponde a 4 quilocalorias. X gramas, 930. Pronto. Conclusão, quanto é que vai dar o X? 930 dividido por 4 dá quanto? 232,5 gramas. Mas se você fizesse com 890, 870 dá próximo disso. Mas se você perceber, essa máquina teve um rendimento bom. Foi próximo, 870. Então, por isso que o número deu próximo, mas estava errado. Entendeu o esquema? Então, pessoal, é isso. A gente vai ter a nossa aula de resolução do simulado. Na aula de resolução do simulado a gente comenta algumas outras coisas. Eu vou ver se levo algumas dicasinhas finais para vocês, algumas coisinhas interessantes. E aí a gente finaliza nosso processo. Eu não, acho que...
Ainda tem uma 4 de junho, uma aberta ainda, né? A da chuva é hoje. Porque não era para ter semana passada. Falta a do resolução do simulado, mais uma. Agora, Igor vai passar para vocês as diretrizes finais. Igor vai passar. Mas, de qualquer sorte, a gente ainda tem alguns momentos para a gente se encontrar. Pessoal que está em casa, qualquer dúvida nas questões de hoje, manda no grupo, manda para a gente pessoalmente aí, ou lá no privado, para a gente poder estar tirando as dúvidas de vocês. Fechado? Hoje foi mais tranquilo. Já, viu? Galera, boa semana e até a próxima, viu?